Gente, vamos lá. Pelos poderes de Grayskull. Então, vamos iniciar a fase 1. Na fase 1, o que eu quero ver? Olha, gente, tem que mudar batendo, igual a Lúcia mandou. Eu quero ver o início da movimentação. Eu estou colocando um fio redondo. Eu estou iniciando todo o meu trabalho de nivelamento e alinhamento. Eu vou estar vendo tanto o ganho transversal começar a acontecer, como também eu quero ter o controle antero-posterior dos dentes anteriores. Ainda mais quando eu estiver com um apinhamento severo, como é nesse caso. Eu tenho zero de espaço para o 13, zero de espaço para o 23, praticamente, e ainda eu estou com os 4 incisivos apinhados. Então, aqui, como vocês estão vendo, a opção foi começar com um fio 14, poderia ser um fio 13? Poderia, e com molas aqui para estar começando a mandar a mensagem para que os dentes se movimentem e que eu possa começar a ter a remodelação óssea, ok? Obviamente, eu estou falando de apinhamento severo. Então, quanto mais apinhamento eu tiver, mais tempo eu vou ter que trabalhar com o fio que eu escolhi como primeiro. No exemplo aqui, eu usei como primeiro arco um fio 14. Mas num caso de apinhamento severo, eu poderia tranquilamente entrar com o fio 13. Eu quero exatamente propiciar ao sistema um estímulo e que esse estímulo possa perdurar, mas de uma forma fisiológica. Então, eu não quero criar nem muito binding, nem muito travamento, que acontece quando eu insiro um fio no slot. Eu quero dar estímulos leves, então eu quero respeitar aquela folga que existe entre o fio e a canaleta, tá? E eu não quero, de maneira nenhuma, que aconteça notching, ou seja, que aconteça uma deformação do meu fio. Eu quero que ele se preserve para que ele possa trabalhar o quanto mais ele puder, o quanto ele puder oferecer para a gente. Então, o legal do sistema Damon é você poder iniciar um trabalho num apinhamento severo com força leve. E para que isso não se trave, nós temos que ter alguns procedimentos, obedecer alguns preceitos de não criar muito binding. E ainda mais notching, claro. Vamos para o próximo. Em termos de trabalho com o sistema Damon, nós temos que tentar otimizar o máximo que a gente puder. Esse máximo que a gente puder é utilizar tudo que eu puder em termos de mecânica. Usar elásticos, molas, os bite-turbos para desocluir, se eu precisar usar mini-implantes, se eu precisar fazer plastias gengivais até antes da colagem, ou, inclusive, reanatomizar dentes para que eu possa colar de uma maneira muito mais efetiva, eu tenho que trabalhar tudo isso. São atitudes que otimizam o meu tratamento. Eu não quero perder tempo. Nesse caso em específico, que eu vou estar mostrando para vocês, eu queria extrair o máximo que eu podia das fases iniciais, principalmente da fase 1, para mostrar o quanto é diferente trabalhar com fios de Copenhague.
É o que eu falo, na fase 3 e na fase 4, é um ambiente que a gente já está acostumado a trabalhar. O que faz a diferença para quem está começando no sistema é exatamente a fase 1 e a fase 2, ok? Então, veja, no primeiro arco, seja ele 13 ou 14 de Copenhague, eu quero evitar qualquer tipo de problema que o nível de atrito dessa fase me dê. Exatamente na fase 1, exatamente quando eu utilizo o primeiro arco, é que eu tenho um nível maior de atrito. Então, vamos usar esse atrito ao nosso favor. Vamos aproveitar essas tensões para que a gente possa trabalhar de forma inteligente, já tendo planejado a nossa logística de mecânica, para direcionar os nossos dentes para onde a gente quer trabalhar. Então, vamos usar as atitudes que a gente falou. Iniciar a mecânica com elástico, com mola, com dispositivos de ancoragem temporária, super show. O conceito de trabalho com o sistema Damon Smile, é um conceito biomecânico totalmente diferente para quem está vendo esse sistema pela primeira vez. Nós temos a possibilidade de utilizar tudo que antes não podia ser utilizado e agora a gente pode. Antes eu só conseguiria fazer coisas em fios muito mais pesados e hoje a gente pode fazer isso em fios leves. Isso é muito legal. Olha o exemplo de caninos que estão altos, né, ou bloqueados no arco, eles não têm espaço para vir. De qualquer maneira, vamos mandar um estímulo para eles. Aí, quando a gente faz isso, a gente aumenta o metabolismo do ligamento, a gente aumenta o aporte de oxigênio. E no caso de apinhamento severo, a gente vai utilizar essas mensagens ao nosso favor e resolver. Então, por exemplo, se eu tiver com um canino muito alto, ao invés de eu querer levar o fio lá em cima, vamos colocar uma molinha de Copenhague, ou de níquel titânio, o fio é de Copenhague. Vamos utilizar uma mola e vamos amarrar a distância com uma ativação de mola bem leve. O canino, ele quer vir, tipo um cara dentro de um ônibus lotado. Dá licença, deixa eu entrar. É bem por aí. Gentilmente, com força leve, nós podemos trabalhar com esse tipo de mudança. E aí, sim, nós vamos sair do nosso primeiro arco para entrar no segundo arco. O que nós vamos fazer? O nosso segundo arco redondo da fase 1, normalmente seria um arco 18. Se eu comecei com um arco 14, como primeiro arco. Agora, muito se fala do tempo de permanência de cada fio. Gente, o tempo de permanência será aquele que a boca estiver pedindo, que o arco estiver pedindo, que os dentes estiverem pedindo. Não é porque eu marquei o paciente 2 meses depois, 2 meses e meio depois, que eu tenho obrigatoriamente que tocar de arco. Deixa o fio trabalhar. E não é também deixando aquele fio novamente, o cara voltou. Você está com o fio 14. Eu vou deixar o fio 14 de novo, mais 2 meses, mais 2 meses e meio. Não! Você vai sentir, pelo grau de dificuldade de tirar e inserir aquele arco, muito normalmente você pode deixar o arco por mais 1 mês, por mais 4 semanas, e aí pede para o paciente retornar. E aí você pode passar para o seu segundo arco redondo de Copenhague. Agora,
Se você trabalhou, num caso de um apinhamento muito severo, com o primeiro arco 0,13, escolha o segundo arco, o 0,16. Então, você tem que ver isso antes na sua logística, no seu planejamento. Quando a gente compra um caso Damon, você vem com os brackets, recebe os brackets e recebe a sua sequência de fios de copper night tie. Você pode pedir, olha, eu quero como primeiro arco 0,13, então como segundo arco eu quero um 0,16. Se você não pedir nada, vai vir um arco 14, né? O arco 18, o arco 14 por 25 e 18 por 25. Mas você pode personalizar a vinda dos seus arcos, se assim foi o que você escolheu, ok? Então, o tempo aqui, ele vai depender de cada caso. Mas, no mínimo, você tem que trabalhar pelo menos 8 semanas com arco. Pelo menos, ok? Enfim, o que é esse quesito aqui? Exodontias no início da fase 1 ou no final da fase 3? O que eu quero dizer com isso? Ou você já define que você vai extrair logo no começo por um motivo, seja lá qual for, ou como a gente tem nesse caso, em que eu defini que eu não iria extrair, e isso para quem está iniciando no sistema é a maior dúvida, se fala, eu vou conseguir espaço com esse tipo de arco? Tenha certeza que a gente consegue coisas que a gente nunca imaginou antes. Então, se você estiver em dúvida, não extraia no começo. Deixe para extrair quando você estiver no fio de aço. Porque lá sim você vai ter condições de já começar a fazer uma retração se o espaço estiver sobrando, que é o que normalmente acontece, tá? Então, vamos ver aqui, olha. Olha esse caso. É uma classe 1, eu tenho um desencaixe de pré-molar, por quê? Ele mesializou um pouco, o 14, porque eu não tenho o 13. Olha a condição de higiene desse paciente que eu ressalto. O cara que não higieniza, ele vai do começo ao fim, salvo exceções de uma bênção de Santa Polônia. Do contrário, ele fica assim, é trabalho eterno. O 12 está encostado no 14. Olha aqui o cruzado, o 11 cruzado, dando um toque no 41, vestibularizando, perdendo tábua óssea vestibular. Olha a situação inferior do 43, sem espaço. E olha o resultado de 56 dias de alinhamento e nivelamento. Óbvio, fizemos uma exposição aí da coroa do 13, para poder colar e começar a tracionar. Estímulo, força leve, nem chegamos ao segundo molar, nem superior e nem inferior. Stop na linha média em cima, stop aqui já na distal aí dos incisivos centrais inferiores. Mas olha a condição diferente desses dentes. O lado esquerdo não era diferente, a higiene lógica era a mesma. Mas olha a situação, tinha até um dente descido, 56 dias de nivelamento superior, 41 dias de nivelamento inferior. Veja que já está aqui deste lado, já incluímos inclusive o segundo molar inferior. Então, veja o que a gente é capaz se a gente otimizar. Tudo que a gente pode fazer nesse menino, a gente fez. Verificaram que teve levante, né, em molares, tá? Agora, eu adoro a foto oclusal. Olha a situação. Olha isso, gente. Eu amo a foto oclusal. Olha, no lugar do 13 já tem 1,5 milímetro de espaço. Para o 23,
Olha que sonho, apesar de ter sido gengival. Veja, é uma foto por oclusal, tá por tirada com espelho. Na realidade, eu fiz um levante na cúspide palatina do 16 e a mesma coisa no 26, só que eu fiz um recurso para verticalizar o 37 e eu tive que desgastar o levante que eu fiz com triade gel, que é essa cor rosada, né? Salmãozinha. Eu tive que desgastar o levante do 26, tá? Por quê? Exatamente por conta disso. Olha a situação do 37. Usamos um recurso do professor Matias Anguilleri, que não vem ao caso hoje a gente está falando, mas posso numa outra vez mostrar só isso. Mas olha a situação, 41 dias depois, de um 37 que estava impactado na distal do 36. Olha a situação desses caninos. Olha a situação dos incisivos. E uma pena que eu não pude fazer a mesma coisa, a plastia gengival ali, a remoção, no 47. O garoto não suportou fazer tudo naquela vez e foi o dente que me atrasou depois. Mas olha que graça. Olha aí, para menos de 4 meses depois. Olha a situação. Não preciso falar que para estar assim, tirar uma foto dessa, a gente tinha que praticamente colocar o paciente no lava rápido para depois sentar na nossa cadeira. Mas, enfim, olha a situação, como tinha melhorado. Veja, na lateral direita, com levante. Óbvio que o canino está colado de errado, porque ele foi colado com o que tinha de altura de coroa pós-plastia. Depois foi melhorando. Agora, veja a situação do 12. Eu vou até voltar aqui. Olha a raiz do 12. Lá para trás, quando a gente passa o fio, a coroa vem para frente, a raiz fica para trás. Então, lógico que nesse caso, eu tive que colocar um low torque nesses dentes anteriores. Exatamente para poder trazer a raiz para vestibular, porque a coroa o fio já trouxe, tá? A mesma coisa do lado esquerdo, mas olha a situação do canino, como ele já veio, que graça. Olha aqui, menos de 2 meses depois, o quanto o sistema é capaz de arrumar espaço. Isso tira da nossa cabeça a necessidade de extração por ganho de espaço. E eu chamo a atenção para a posição das coroas do 12 e do 22, principalmente do 12. A escolha do torque, gente, vai a coroa. A mecânica leva a coroa, o fio leva a coroa. O torque vai levar a raiz. O fio redondo, ele não dá o torque. Eu só posso corrigir isso no fio retangular. Agora, olha meu arco inferior. Olha a dissolução do apinhamento e eu nem incluí o 47. E assim vai. Eu vou adiantar um pouquinho. Essa mordida está aberta por causa do levante. Mas em 6 meses e meio antes e 6 meses no inferior, é outra boca. Nessas alturas, a paciente que só tinha dado a entrada já pagou tudo, de tão feliz que ela ficou. Olha aqui. E lá já incluí o segundo molar, o 47. Então, vamos lá, tá vendo que bonito? Ali tem levante. Nós estamos trabalhando. É a diferença. Agora, olha o segundo fio da fase 1. No segundo fio da fase 1, eu já estou com um 13 que tinha 0 de espaço, quase entrando no arco. E o outro 23, coitadinho, que também estava ruim, também veio. Olha que show!
aqui, só para dar o gostinho da gente poder dizer, entramos no fio retangular da fase 2, o primeiro fio retangular da fase 2. Então, a fase 2 é a fase que o Damon fala, é o coração, é a alma do sistema, é o sonho de todo ortodontista. Por quê? Porque você entra com os fios de arco de canto de alta tecnologia, fios de Cooper Nightie retangulares, para complementar o alinhamento e o nivelamento. Que fio é esse? Um fio que é capaz de completar o que os fios redondos iniciaram. Ele vai resolver o restinho de rotação, iniciar o controle de torque. Então, você imagina que nós podemos estar começando a ter uma leitura primária de torque, às vezes no segundo fio. Aqui, no caso, foi no terceiro, tá? Mas no convencional, seria só no retangular de aço. Às vezes, não no caso de apinhamento severo, eu consigo até já organizar pequenos espaços que já surgiram. Eu ganhei muito na transversal, eu estou usando todas aquelas mecânicas que eu usei na fase 1, eu estou usando agora também, vou continuar na fase 2. Meu primeiro arco será o 14x25. Eu vou usar ainda os elásticos, os bite turbos, até quando eu precisar, porque os bite turbos vão liberar os movimentos que eu quero. E ainda não entro com desgastes interproximais, eu vou esperar mais o poder desses arcos retangulares, tanto o 14x25, quanto o normalmente utilizado como segundo arco, o 18x25. Então, eu vou estar trabalhando. Quanto, de novo, que eu falei antes. Esse não é o caso que eu estava mostrando, gente. Isso é um exemplo, tá? Aqui, sim, eu vou trabalhar com meu arco 14x25 como primeiro fio. E depois vamos escolher um segundo fio. Olha o grau da situação que estava no início e olha como ficou em menos de 6 meses. Isso é para soltar fogos, é para falar que alegria, olha que situação maravilhosa. Então, veja essa panorâmica inicial, tá? Com um apinhamento severo, giroversões e uma impactação do 37 aqui que a gente resolveu em questão de 17 dias. Agora, olha essa panorâmica 8 meses depois. Não teve encurtamento de raiz nenhum, isso era assim, tá? Então, tá, ok. E ainda eu tenho os terceiros molares inferiores em cunha. E mesmo assim, aquele apinhamento tá assim. Eu estou com arcos retangulares na fase 2 e trabalhando aqui com uma mola de torque, porque mesmo usando um low torque nesse 12, eu estou com uma situação típica. Olha lá onde está afundado, abaulado no processo alveolar. É importante que a gente tenha essa resolução. Usei uma mola, mas veja que a mola não estava legal. Onde eu colei, a mola estava ficando abaixo da incisal. Ela não surtiu o efeito. Agora, olha isso, gente. Olha que espetáculo. Eu com 8 meses e meio e os 2 caninos na posição e essa forma de arco. É para chorar de alegria. Fala sério. Agora, olha aqui, o arco inferior. O tanto que a gente ganhou em 8 meses de trabalho. Então, gente, é fantástico a gente conseguir isso. Fantástico. Estou trabalhando, até tentei, né? Ainda, mas esse menino, a questão da higiene, veja, eu trabalhava com elásticos, o 22 ainda foi melhor, mas o 12 era uma situação terrível. E se eu tirei, a foto está ruim, eu tirei com o celular,
num dia que eu estava meia virada no giraia, porque esse paciente me deu muito trabalho. Ele não escovava o dente, não cortava o cabelo, e não quero nem saber mais o que ele não fazia. Mas o Damon, que é Mara, ele conseguia resultado no trabalho. E aí, eu quero entrar com vocês numa complementação de que a gente pode usar arcos diferentes, opções de arcos diferentes. Quando eu tiver, por exemplo, uma mordida aberta, ao invés de eu ir do 14 por 25 para o 18 por 25, eu posso entrar com 16 por 25 de Copenhague, para eu entrar com força mais leve, para ter menos biting. Quando eu tiver uma mordida profunda, eu vou entrar como opção, por exemplo, com 17 por 25 de níquel titânio, com curva. Eu usei o 14 por 25 depois dos redondos da fase 1. Mas como segundo arco da fase 2, eu posso usar uma curva reverso acentuada. Eu posso, esse caso, inclusive não é meu, foi um professor espanhol que usou um arco de 17 por 25 de níquel titânio com curva e com 20 graus de torque. Tá? Nunca usei esse arco, por isso que eu coloquei como exemplo. E assim vai, olha. Outra opção, se eu tenho arcos muito atrésicos, eu posso trabalhar com 19 por 25 de TMA como segundo arco. É uma opção. A mesma coisa em casos de extração, de classe 2, de classe 3, que normalmente eu tenho aí arcos superiores atrésicos ou inferiores também, eu posso trabalhar com um TMA como segunda opção. Agora, se eu não tenho nenhum problema vertical, transversal ou sagital que seja muito acentuado, o meu segundo arco da fase 2 vai ser o 18 por 25. Agora, uma coisa que eu quero salientar demais, usamos o segundo arco, tá? Da fase 2. Trabalhou com um arco 18 por 25 ou outra opção de arco que você escolheu após o 14 por 25. Vamos moldar, vamos pedir uma panorâmica, vamos reavaliar esse caso. E vamos ver o que está de errado, fazer uma documentação intermediária, ver os nossos erros de colagem, ver se os nossos dentes estão com paralelismo de raiz, ver como é que estão os pontos de contato no nosso modelo, que a gente precisa tirar. Não precisa fazer um modelo lindo, maravilhoso, a gente mesmo pode moldar. E a gente vai verificar quais as recolagens são necessárias. Porque eu vou ter que, de repente, renivelar um pouco esse caso. Por quê? Se o meu erro foi pequeno, eu posso continuar até com o meu arco 18 por 25 da fase 2. Agora, se o meu erro foi grande, eu vou ter que voltar para arcos posteriores, anteriores, até redondos, se preciso for. Então, nessa fase, o ideal é que a gente recolhe tudo, conserte todos os erros que a gente viu, e aí sim, voltamos para o 18 por 25, lindo, maravilhoso, por isso que é bom guardar os seus arcos anteriores, redondos, se preciso for, ou o 14 por 25, guarda o arco do seu paciente na caixinha dele, tá lá, cortado até no tamanho. E aí vocês renivelaram, trabalharam, e aí sim nós vamos entrar na nossa fase 3, que é a fase da mecânica principal. Aqui, gente, nós estamos super acostumados a trabalhar, não tem erro. Aqui que eu vou ter leitura de torque, aqui que eu vou me preocupar com o formato dos meus arcos.
E aqui eu acho, né, um slide importante para isso, é que nós vamos estar finalizando o nosso controle de torque anterior e posterior. É nesse arco de aço que nós vamos ter a expressão total desse torque. Aqui que nós vamos fazer o nosso fechamento de espaço ou a nossa retração e finalizar o nosso fechamento, corrigindo as relações anteroposteriores, trabalhando aí, finalizando a nossa correção transversal, ganhando o que a gente quer ganhar, estabelecendo correção de torque, que muitas vezes impede a nossa intercuspidação, porque o erro está no torque, se não tiver na colagem. Vamos aí sim definir a nossa forma de arco. Então, aqui está a estrelinha ali embaixo. Se você quer a maior expressão de torque, use o 19 por 25. Se você extraiu, use o 19 por 25, porque eu vou ter que fazer retração, eu preciso corrigir torque. Agora, se eu não tenho essa necessidade de tanta mudança de inclinação dentária, eu posso usar um 18 por 25 no arco superior e até 16 por 25 de aço no arco inferior. Se eu não preciso de torque, corrigir muito torque, ou se eu tenho pequenos espaços para fechar, o meu arco inferior eu posso usar até um arco de espessura menor. Então, lógico, se eu tenho um caso de extração, não tenha dúvida, eu tenho que trabalhar com o meu 19 por 25. Veja que eu estou com 2 ICCs ali. Já tinha, acho que, removido o buccal shelf para poder trabalhar na retração. Se eu quero controle total, eu tenho que entrar com 19 por 25, tá? E para finalizar, em termos de fases de finalização, no detalhamento, né? Eu vou trabalhar, pode ser com até o meu arco que eu estava trabalhando, se eu não estava muito preocupada, eu quero intercuspidar. Eu preciso de um encaixe melhor, eu posso entrar com um arco, até esse arco trançado. É um tipo twist flex, para quem tem um pouco mais de RG, retangular. É o chamado braided. Ou até finalizar com um arco de aço que eu estava. Posso finalizar removendo alguns brackets, eu fazia isso quando eu usava banda. Sinceramente, eu até prefiro ir para um arco mais flexível aqui para poder intercuspidar. Ou trabalhar com a intercuspidação funcional, né? Assim, um arco braided pode ser utilizado. Eu até não comentei, mas tão importante quanto um bom bracket, quanto a escolha do torque, quanto a colagem precisa, é a utilização de arcos de qualidade. A própria Ornico tem arcos de qualidade. A gente só fala em arcos de Kobenaitai e esquece de dizer que tem arcos da Ornico de aço, que tem arcos trançados assim, mas todo mundo sabe, a própria Dentauro tem arcos excelentes, o ATP tem. O importante é não usar arcos de baixa qualidade, né? Porque aí não tem Demon que aguente. Você tem que usar, por exemplo, esse Turbo Wire é da Ormico e ele consegue ter esse trabalho de intercuspidação que a gente precisa. Então, eu vou mostrar aqui, infelizmente, foi assim que eu interrompi o tratamento desse paciente, por conta de descalcificações. Não considere isso, por conta da má higiene. Eu reduzi para mostrar como ele era durante o tratamento, mas dá para ver claramente as manchas brancas. Aqui, veja, esse 23 está muito mais angulado do que o 13, né?
Mas a inclinação desses dentes até foi mais vestibular do que eu gostaria nessa visão frontal. No entanto, eu não considero finalizado e nem bem finalizado esse tratamento, porque eu interrompi em fevereiro desse ano. Foi um tratamento de 1 ano e 4 meses. Demorei tudo isso porque o paciente não colaborou muito com higiene, principalmente, e até de ausências, né, de faltas. Mas essa forma de arco, ter o 13, o 23, a dissolução do apinhamento, sem a gente ter nenhuma protrusão, nenhuma inclinação exagerada, apesar de não estar tão bonito como eu gostaria, queria ter trabalhado um pouco mais na transversal. Isso me permitiria uma verticalização melhor dos dentes anteriores, mas eu interrompi, infelizmente. Não por mim, mas pela falta de higiene, tá? Finalizando aqui, eu quero deixar essa mensagem, que a gente tem que conseguir um novo equilíbrio, porque se os dentes não estiverem onde os músculos quiserem, você vai ter recidiva. Então, os músculos, eles né? Não é se remodelam de acordo com a necessidade com que eles são requeridos. Então, a gente tem que criar uma nova adaptação muscular. Esse foi um outro caso meu que eu finalizei. Infelizmente, o que eu queria com apinhamento severo, não consegui, mas eu quis mostrar com essa foto e com essa foto que a gente consegue arrumar espaço, sim, no sistema demo. E a gente não precisa extrair por conta de discrepância de modelo negativo. E sim, extraímos quando a face pede. Ok? O legal é que a gente chegue aqui de uma forma equilibrada, para a gente ter o mínimo de recidiva que a gente quiser. Eu corri um pouco, gente, para compensar tudo o que aconteceu antes, tá? Espero que não tenha abalado muito a qualidade do passar da informação, ok? Agora passo a bola para o Mickey aqui, que eu sou leiga para sair de onde estou. Não, por enquanto, vamos deixar dessa maneira, que acho que é até legal. De repente a gente precisa de alguma coisa. Claro. Mas eu gostei muito da maneira como você dividiu as fases em cima do mesmo caso, porque acho que facilita o entendimento. Uma coisa que eu tenho visto, acho que eu cheguei a falar isso no começo, é exatamente essa. O pessoal, por exemplo, num caso desses, primeiro o planejamento seria completamente diferente com o convencional, né? Via de regra, a gente vê como a gente, digamos assim, as mecânicas são feitas no convencional. E é exatamente essa falta de entendimento das pessoas, de entenderem quais são as possibilidades com o autoligado, que eu acho que acaba limitando os resultados que o pessoal tem, não é? Então, por exemplo, tem até umas perguntinhas que eu acho interessantes aqui. Uma, perguntaram para que servem os stops, onde você colocou no início do caso, e eu diria até mais, acho que seria legal você explicar por que você colocou ali. O pessoal tem eu vi que já tem até webinar de stop, falando alguma coisa sobre os milagres do stop. Acho que é melhor a gente dar uma explicada nisso. Deixa eu só falar, então, essa foto eu acho legal. Uhum. O que a gente quer? Como um dos primeiros slides que eu coloquei, o sistema Demon, ele tem esse poder de poder dissipar o apinhamento para distal e para lateral. E o stop, ele é um recurso auxiliar
dentro da mecânica. Então, veja aqui que nesse início de caso eu coloquei os 2 stops na linha média. E logo no começo eu nem encostei os stops nos brackets do 11 e do 21, até porque o 11 e o 21 precisavam de ser alinhados aqui direitinho, e se o stop está tocando, impediria o dente de girar, né, de corrigir a rotação. Ao mesmo tempo, o stop, ele funciona como um aviso. Dentes, não venham para vestibular, né? O stop não vai impedir que isso aconteça, essa inclinação, essa protrusão, se eu exceder na força, por exemplo, dessas molas. Essas molas não podem ter uma ativação maior do que a largura desse bracket. Nesse caso, eu pus a largura do bracket, de um bracket Damon. Eu nem pus um bracket e meio. Eu coloquei um bracket de largura. E liberei com os bite turbos para ter esse ganho lateral. Veja que lá embaixo, a mesma coisa eu fiz no inferior. Mas veja, dá para ver que está numa inclinação boa no final. No início, esses dentes estão verticalizados, acho que 17 graus. E finalizou, eu não pedi a DOC final, porque eu fiquei tão brava com esse paciente que eu estou esperando passar para pedir a DOC final. Mas dá para ver, tanto no arco superior quanto no inferior, que não existe inclinação vestibular. E veja que aqui no arco inferior, lembra na panorâmica, tinha até terceiro travando, parecia um impedimento para que os dentes distalizassem. E distalizaram. E foram para a lateral. Foi assim que a gente acabou resolvendo o apinhamento, e por isso que eu sempre coloquei aqui, olha, 6 meses, estou com o stop na linha média em cima. Embaixo eu estava com um fixado na linha média e um solto. Como que eu estou falando solto? Porque o stop tem que ser pressionado para ele prender no arco. Eu só pressionei o stop da linha média no arco inferior e não pressionei o stop que está aí solto entre lateral e canino, porque inferior, porque ele não está tendo função nenhuma. Não sei se eu respondi. Não, ótimo. E acho que esse é um ponto que você fala muito bem. Você fala assim, usa o arco redondo, coloca uma mola, ativa um bracket e espera. E o que eu vejo, pessoal, é exatamente isso. Tentando pegar o convencional, e o cara tá louco de passar de 0,12 para 14, 16, 18, colocar molas cada vez mais fortes, e depois não entende por que ele tem tanta vestibularização, né? Sim, o apinhamento por si só já tem a tendência de inclinar os dentes para vestibular. O straight wire é protrusivo por si. Então, nós temos que usar os preceitos básicos de não usar força leve, de usar força leve, jamais força pesada, de não trocar o fio rápido demais. Se você trocar o fio rápido demais, você embute a tendência de ter mais binding, mais atrito, e aí a situação de inclinação aumenta. Uma curva de SP muito acentuada dá a tendência de inclinação vestibular. Então, colocar o stop na linha média, escolher o torque correto, que vai começar a se expressar no primeiro fio da fase 2, que é o 14 por 25. Demorar para trocar o fio. Colar o bracket no lugar certo. Usar elásticos, tudo com força leve, molas, enfim.
tudo é passo a passo, tijolinho a tijolinho, para você terminar o caso bonitinho, não é? Perfeito, perfeito. Falando até em vestibulação, você chegou a individualizar os torques nesse caso ou não? Claro, Aham. claro, claro. Apinhamento, apinhamento. Meio que vamos dizer, para quem gosta de receitinha de bolo. Um caso de apinhamento severo, como eu acabei de dizer, a tendência de inclinação vestibular aumenta muito. E o fio, quando é introduzido na canaleta do bract, ele tende a trazer o quê? A coroa para vestibular. Quando traz a coroa para vestibular, a raiz fica para palatino, no caso do arco superior. Então, isso acontece porque eu iniciei com fios redondos. Quando eu coloco um fio retangular e esse fio retangular manda uma mensagem para aquele bract que é low torque, o low torque, ele faz o quê? Leva a coroa para a lingual e vai trazendo a raiz para vestibular. Então, o trabalho do torque vai começar a se expressar na fase 2. Se você está com apinhamento severo e você simplesmente tem a ideia infeliz que a gente pensava na compensação de casos tradicionais, eu tenho apinhamento, eu quero vestibularizar para ganhar espaço. Você coloca um high torque, ou que seja standard, num caso de apinhamento desse, você vai ter uma inclinação de coroa tamanha para vestibular que o cara vai ficar um limpa-trilho, ele vai ficar protruso e não bi, de tanto que vai inclinar, de tanto que vai protruir. Então, low torque para casos de apinhamento severo. No caso dos caninos, eu optei por uma premonição, porque eu tinha caninos superiores ainda subgengivais. Uhum. Eu acabei optando por standard. Inferior também foi standard. Mas veja aqui, nessa foto de 112 dias, como a inclinação dos caninos estão para lingual. A inclinação está para lingual. Caberia muito bem o quê? High torque no 13 e no 23. Até para tirar. Não aqui, porque eles desceram assim. A minha preocupação era inclinar demais, né? Eles descerem e tá tocando na raiz do lateral, mas enfim. No caso aqui em específico, eu optei por standard nos caninos, mas os incisivos foram standard nos caninos e incisivos low torque. Legal. Uma coisa que eu queria chamar a atenção. Olha esse 41 que estava colado na tábua óssea vestibular. Vamos ver no final. Mesmo não estando do jeito que eu queria. Olha como ele estava, o 41, muito, mas tendo um convite para ter uma fenestração. E olha como ficou depois. Essa gengiva é resultado da má higiene. Mas olha a situação, o contorno gengival. Então, a escolha correta de torque dá nisso. Se ele continuasse do jeito que ele era aqui, olha nessa foto 41. Era trauma de oclusão, era fenestração. Então, assim, apesar de eu ter ficado broxada com a finalização do caso, desse jeito, eu ainda fiz bem. Eu acho que foi um caso que ficou legal pelo resultado que ele teve. Ótimo. Naquela foto anterior, eu acho muito legal para explicar exatamente isso. Gente, olha, a Maria Helena colocou... Não, aquela na vista direita. Aqui. Esses incisivos anteriores, os anteriores foram tratados com low torque.
Tem gente que morre de medo de usar low torque porque acha que os dentes vão ficar até para trás. Mas não, é para compensar a mecânica, né? Ó, eles estão, esses 4 incisivos, eles estão com torque lingual, É, muito lingual. Então, se um NB é 25, certamente ele está com uns 15, 14 aqui, tá? O que que acontece? Quando eu coloco um low torque, o low torque do bracket é muito menor do que o low que eles estão. Então, eles vão acabar tendo um movimento para vestibular de verticalização, porque eu não vou deixar jamais ele ir para vestibular para ter uma inclinação positiva. Os incisivos inferiores têm que ter inclinação negativa. perfeito. Mas com o estándar, o estándar aqui, inferior, já iria causar uma inclinação vestibular que totalmente inadequada. Olha como ficou bom. Ficou muito bom a inclinação dos incisivos inferiores. E eu acho que é bem por fase, né? Exatamente. Essa fase inicial dos fios redondos, você poder trabalhar com um fio redondo por 3, 4, 5 meses, deixar ele expressar, depois entrar com 14 por 25. Eu sou apaixonado pelo 14 por 25. Acho que a maneira como ele determina o formato de arco, não tem outra coisa similar no mercado, não é? Olha isso. É. Aliás, ó, tem uma pergunta que eu acho que é interessante aqui, ó, da Clarice. Qual fio que pode substituir os da Órmico? Eu acho que boa a pergunta. Olha, o bracket, o fio, é igual a goiabada e o queijo, o namoro e o beijo, o Claudinho e o bochecha. Não tem jeito. Tem que ser o Batman e o Robin. O fio, ele já está embutido no nosso kit. Quando você compra o caso de Damon, você já vai receber os fios de Copenhague redondos e retangulares. Então, não se preocupe. Não se preocupe. O que tem de lógico, tem imitações, é óbvio, mas tudo foi feito. Se eu fosse falar a aula de fios, né? Tudo foi feito e idealizado para funcionar dentro de um sistema. Isso é um sistema. As coisas funcionam porque um passo ajuda o outro. Um degrau vai te levando acima, 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 até que você chegue aonde você quer. Se você usar fio ruim, né, você não vai conseguir ter esse controle de inclinação dentária aqui. Você, como bom ortodontista, consegue arrumar um problema, só que você perdeu tempo. Você perdeu tempo porque vestibularizou e você foi lá todo com o seu braço, que você sabe, eu sou bom de torque, e você lingualizou, você traz. Mas você tem uma perda de tempo e tem um custo biológico que esse sistema pode oferecer para a gente. E isso não tem preço. Nem o Credit Card, como é que é? O cartão, não sei, a propaganda. Só a Philco faz, o Mastercard faz por você. Não, mas acho que essa imagem que você está agora exatamente na tela, ela traduz tudo isso que a gente está falando. Isso aqui, por exemplo, isso aqui é o 014 14 por 25. Dá uma olhada no formato do arco, dá uma olhada no torque desses dentes, dá uma olhada na expressão desse conjunto. Né? E às vezes o que eu gosto de mostrar é exatamente isso. Por exemplo, você pode trocar 014, 16, 18 nesse bracket Damon, por exemplo, você não vai ter esse resultado. Você pode pegar o 14 por 25 órmico e colocar num outro bracket e você não vai ter esse resultado. Porque é o conjunto de expressão de torque, força constante e leve, que faz esse tipo de resultado, não é? Então, assim, gente, é o que eu falo para vocês. Se vocês querem utilizar,
o Damon, entendam como é que se fala, como extrair o máximo possível desse sistema, porque senão realmente eu acho caro. Se você falar o seguinte, não, eu vou usar isso aqui, mas vou trocar fio, ou eu vou usar fio, vou trocar bracket, é caro. É caro, porque você acaba não utilizando todo o potencial. E eu nem vi no final, Maria Helena, nesse caso, se tratou em quanto tempo mesmo? Então, quando eu removi, foi em fevereiro desse ano, Uhum. antes da pandemia. Antes da pandemia, deu sorte. Removi porque eu interrompi o tratamento. Uhum. Né? A gente tinha começado em outubro de 2018, certo? Uhum. Eu fiz toda essa otimização. Eu lembro muito bem disso porque eu quis colocar esse caso no simpósio. Tinha Uhum. 2 meses. Eu comecei em outubro, era outubro? Ou o simpósio era novembro? Acho que foi alguma coisa. Eu sei que no simpósio tinha 2 meses, acho que foi outubro. Aí, isso, foi outubro. E aí eu tirei em fevereiro agora de 2020. Ou seja, 16 outubro de meses. 2019 fez 1 ano. É. Só que ele não escovava, faltava. Olha, o menino foi muito difícil. Aí eu falei, olha, eu acho que o benefício que eu fiz foi melhor assim. Eu vejo a altura de crista, me dá nervoso. Mas o que eu vou fazer? Para o olho do pai e mãe leigo, para ele, então, 6 meses de tratamento, eu podia tirar o aparelho, né? Mas para os pais, isso aqui, aquele 37, a desimpactação, foi sensacional. Com o Não terceiro por molar mim, lá gente. embaixo, né? Sensacional o sistema, né? Com os terceiros molares em posição. Sim. Em 16 meses você saiu da posição inicial e terminou. É isso que eu falo para vocês, gente. Quando a gente está falando, e acho que isso a gente tem batido cada vez mais, é claro, é perfeito, é muito prazeroso você tratar os casos com Damon, mas quer saber de uma coisa? É isso que pode alavancar o seu consultório. Chegando a esses resultados em 16 meses, tá? Te leva para outro nível. O que eu falo muito, eu tenho falado até com o meu pessoal, é uma questão de objetivo de vida, como é que você quer ser reconhecido. Se você consegue tratar ou apresentar resultados com essa consistência, é o seu nome que você vai ter benefício, né? É o seu, digamos assim, a sua empresa que vai sair beneficiada. E acho que é isso que a gente tenta bater forte, né? Na necessidade de ser um conjunto de, obviamente, a técnica é linda, maravilhosa, mas no final das contas todo mundo precisa também estar entendendo que isso é uma ferramenta incrível de produtividade e ajuda vocês a diferenciarem o consultório. Tá? Ótimo. 8h26, MH. Eu vou parar aqui, interromper o compartilhamento. Eu queria que as suas considerações finais, talvez, uma dica para o pessoal. Gente, lógico, primeiro eu quero me despedir, né, de vocês, apesar de não estar vendo a todos, mas estou sentindo todos aqui perto de mim. Para mim foi muito bom. E dizer que se eu estou falando a respeito dessas fases de tratamento, que eu adoro falar sobre conceitos básicos, porque eu vejo que quanto mais simples for a nossa mecânica, maior vai ser o nosso resultado, melhor vai ser o nosso resultado. E a grande diferença de trabalhar com o sistema Damon é você conseguir resultados que superem as expectativas dos pacientes e as nossas expectativas. E isso foi que me atraiu para o sistema, porque a primeira pessoa que se surpreendeu
fui eu. Eu me surpreendi. Eu entrei de cabeça, vesti a camisa e é visto até hoje. Por quê? Porque eu vejo que é o caminho. Foi o caminho para mim, que comecei em 2005. Então, são 15 anos que eu continuo no caminho, né? Então, eu falo, em 2005 eu vi a luz. Estou vendo a luz ainda, né? E a luz vai me levando. E aí, o que eu tiro de 15 anos de Damon é: façam o simples, façam direitinho. Começa no papai e mamãe. Kama Sutra vem depois, nos cursos avançados, né? Mas eu estou aqui nos cursos de credenciamento, adoro, porque é dando que se recebe. Beijo, fica com Deus, todo mundo. Amo você. A nossa salva de palmas para a doutora Maria Helena. Sem musiquinha, mas com a vara. Sem musiquinha. Lembrando a todos que quando você parte para avançado sem preparação, você se machuca, então... Também acho. Faz comigo primeiro, faz com a vovó. Vamos com calma, vamos com calma. Mas é isso, acho que se eu posso também colocar o último recado aqui para o pessoal, é exatamente isso. Gente, eu tenho visto muitos casos, realmente muitos casos, a gente acompanha muitos casos. Vocês que têm acesso à nossa página do Instagram, do meu ortodontista, do Damon Smile, olha lá, tem casos pra caramba. E eu acho que a maior diferença entre um caso bem terminado, um caso que não está legal, é exatamente a capacidade do pessoal que entende bem o Damon conseguir usar o máximo da ferramenta, deixar o produto expressar o torque que precisa expressar, deixar o arco fazer o trabalho dele. E eu acho que a Maria Helena, ela passou isso de maneira excepcional para ajudar, na verdade, vocês a entenderem como desenvolver esse processo inteiro do começo ao fim de maneira consistente. Tá? Então, quero agradecer a todos pela presença, foi um prazer ter vocês de novo aqui, né? Foi emocionante essa entrada no nosso curso, né? Deu aquele medo. Pelo amor de Jesus. Tinha que ser comigo, né? Só podia ser com você. Saúde! Saúde! Então, gente, muito obrigado. MH, eu te ligo daqui a pouco. Valeu, gente. Obrigadão, então. Beijo, Tá? beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Beijo.